Meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite, alegria de a gente estar juntos nessa palestra coletiva aí, né? Eu confesso para os companheiros que eu fiquei meio indeciso a quem pedir orientação, né? Se é Ademar Jó, se é Allan Kardec, o pessoal do grupo espiritual aí do Mensageiros de Luz, mas enfim, não nos faltará assistência para que esse assunto seja conduzido com clareza, para nos desafiar a compreender que esse novo ano, esse novo período que começa hoje, na verdade, é uma nova oportunidade da gente recomeçar e reafirmar os propósitos mais nobres da nossa história. Então, que os amigos espirituais nos assistam, nos inspirem, falem aos nossos corações e transformem esse momento num momento muito especial, né? Assim como foi a música que a nossa irmã cantou, linda música, né? Que esse amor comece dentro da gente. Então, vamos lá. Para começar trabalhando novo, na oportunidade de recomeço, é provável que ontem você tenha ouvido alguns chavões muito comuns que a gente fala e ouve nessa época. Um deles é Ano Novo, Vida Nova. Já ouviram, né? Com certeza. Ano Novo, tudo novo. Tem até a musiquinha. Esse ano quero paz no meu coração. Mas talvez o que eu quero explorar aqui seja esse ano novo, tempo de mudanças. Porque a gente também tem ouvido esse ditado, né? Mas tempo de mudança, como é que a gente pode trabalhar e aprofundar nisso? Eu vou explorar a partir daqui uma linha de raciocínio, convido você a me acompanhar, mas antes de entrar na linha de raciocínio, o que é tempo? A gente fala em novo tempo, mas o que seria esse tempo? Esse novo período seria determinado? Seria qual o conceito de tempo? A gente podia pensar em um novo tempo, se quiséssemos expandir aqui, para pensar nessa nova era de fraternidade, que é a Terra que se desponta no nosso planeta, aonde nós haveremos de vivenciar momentos muito felizes, onde venceremos a fome e a miséria, venceremos a brutalidade, não haverão mais guerras, não haverão mais o mal na intensidade que hoje vemos, terá a presença mais intensa do bem. Seria esse novo tempo? Também, porque esse novo tempo, na verdade, é fruto do tempo que nós usamos, de como usamos o tempo atual. Então, pensando em tempo, para a gente poder definir, que a gente percebe o tempo, a gente até fala, né, que perdeu tempo de alguma maneira. Mas o que é tempo? Como é que a gente define tempo? Algumas vezes a gente até fala que perdeu a noção do tempo. Então, o homem vem ao longo da história da humanidade tentando uma maneira de controlar melhor o tempo, então ele definiu calendários, ele criou relógios, ele mediu mecanismos, ele criou mecanismos de medição do tempo. E talvez o mecanismo mais simples que a gente pudesse definir aqui para tentar dimensionar tempo seria o ontem, o hoje e o amanhã. Então, a gente fala em ontem, hoje e amanhã, a gente tem uma definição limitada, mas é uma proposta de pensar em tempo para tentar, de alguma maneira, controlá-lo. Só que mesmo na definição mais básica, a gente pode ter equívocos. Por exemplo, quando você pensa em ontem, você pode ter pensado em 31 de dezembro, virada do ano, mas pode ser o passado também. Você pode estar falando ontem os dias que passaram, remotos ou mais recentes. Assim como também quando você fala em amanhã, você pode estar falando no dia 2 de janeiro, você pode estar falando no futuro. Então, alguém diz, o meu amanhã será melhor. Será que é só o dia de amanhã ou uma proposta de algo mais abrangente? Assim como também o hoje, né? Quando falamos em hoje, a gente pensa no momento presente, né? E aí eu fiquei linkando a ideia do presente com essa ideia de uma dádiva de Deus, uma dádiva dos céus, uma dádiva divina, a dádiva do agora, onde nós podemos interferir na nossa história e mudar os resultados. Isso é uma visão bem básica e intensa de uma proposta espírita, onde a gente entende que o melhor momento que estamos vivendo na nossa história é o momento do agora. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo que fizemos nos momentos que antecederam esse agora entraram para a questão da imutabilidade. Não podemos alterar o que fizemos, mas com uma mudança no momento presente, nós podemos alterar o futuro. Eu vou trabalhar mais tarde com a fala de Chico Xavier, que fala exatamente isso. Então, agradecer pela oportunidade desse tempo presente. Mas se a gente quer mudar, vamos pensar em tempo de novo. O que seria tempo? Esse tempo que a gente fala que perdeu a noção do tempo?
Eu trouxe dois exemplos, um da indústria cinematográfica americana, filme que todo mundo, quem não viu, deveria ver, O Náufrago, onde Tom Hanks faz uma das suas melhores interpretações. Ele é um executivo americano dos Correios de lá, o FedEx, e sofre um desastre aéreo. Ele fica perdido numa ilha, sozinho, e fica ali 4 anos até ser resgatado. E, nesses 4 anos, uma das falas do filme, ele declara que perdeu a noção do tempo. Então, nós também podemos perder a noção do tempo, mas perder a noção do tempo não define tempo. Mas sabemos que perdemos, né? Por exemplo, a gente chega em casa às 18 horas do trabalho e a palestra, a reunião pública é às 8. Aí eu olho para o relógio, poxa, tem 2 horas, eu vou sentar aqui um pouquinho no sofá, vou dar uma relaxada, depois tomo um banho, faço a barba e vou para casa espírita. Quando eu dou conta, 7h20, passou num instante, eu perdi a noção do tempo sem estar no meio deserta. Nós também perdemos a noção do tempo, embora não saibamos cientificamente definir o que é tempo. Até porque ele pode passar de maneira diferente para uns do que para outros. Então, é um ingrediente pessoal. Mas a gente não consegue definir tempo. Recentemente aconteceu um fato de perder noção do tempo, um fato verídico. Aconteceu no litoral do México, no litoral Pacífico, um pescador chamado José Salvador Alvarenga, a história é muito conhecida. Ele é porto-riquenho e morava numa cidade às margens ali do Pacífico, já no México, pescador de, vamos dizer assim, de superfície, de margem, né? Ele pescava pequenos tubarões e pescava camarões. Ele tinha um ajudante chamado Ezequiel, e eles saíram numa manhã de 21 de dezembro de 2012, 21 de dezembro de 2012, e estavam trabalhando, pescando, e, de repente, foram surpreendidos por uma tempestade tropical, um vento muito forte, e o barco começou a ser arrastado para alto mar. Um barco de margem, não tinha nem equipamento, não tinha nem rádio, nem controle, mas um painel de controle mais apurado. Então, ele tentou voltar para a margem, acabou forçando muito o motor entrou em pane, e eles ficaram à deriva. Essa deriva durou 13 meses, meus irmãos, 13 meses. Ele conta que sobreviveram comendo peixes cru, que pescavam, tomando água da chuva quando chovia. Quando não chovia, bebiam sangue de tartaruga. E, segundo Alvarenga, Ezequiel não suportou essa dieta hiperproteica e morreu. Mais ou menos uns 4 meses depois, foi sepultado nas águas do Pacífico, né? Foi jogado lá, e ele ficou mais um tempão navegando à deriva. Diz ele que teve vontade de se matar, mas ele se lembrou da religião dos seus pais, pecado, né? Questão do suicídio como pecado, se segurou, graças a Deus não se matou. E 13 meses depois, exatamente 31 de janeiro de 2013, ele foi encontrado lá nas Ilhas Marshall, no atol de Ebon, ali naquela região, e trouxeram para a terra firme. E aí está a imagem, a foto dele na tela, né? Eu daí dei logo uma Coca-Cola. Ele vai fazer mais Coca-Cola. 13 meses tomando água de chuva e sangue de tartaruga, essa Coca-Cola não vai fazer bem, não. Mas deram Coca-Cola a ele. E ele está todo feliz, né? E ele fez uma declaração que diz assim: eu não sabia as horas, o dia ou a data. Só sabia que o sol aparecia e a noite caía. Nunca vi terra, só oceano puro. Um fato verídico, real, de alguém que perdeu a noção do tempo. Mas, enfim, o que é tempo? Na dificuldade de definir tempo, a gente vai definir futuro. Por que vou definir futuro? Porque futuro tem uma definição muito bem feita pelo Allan Kardec, muito bem construída, no livro Obras Póstumas, no livro A Gênese de Kardec, capítulo 16, item 2, que tem como título Teoria da Presciência. Vou trazer aqui só um recorte, né? Os companheiros têm referência, pode depois ler o artigo completo, muito interessante, mas Kardec vai dizer o que é o futuro. Então, olha só, se o futuro é fruto do presente, se o presente é fruto do passado, a gente consegue, de alguma maneira, definir o tempo. A gente consegue definir tempo, ou mais ou menos definir tempo, definindo o futuro. Então, essa é a lógica. Vou colocar aqui na tela para a gente ler o texto.
Essa imagem de um homem está colocado ali no alto de uma montanha, observando na planície. O texto vai começar dizendo assim: suponhamos um homem colocado no cume de uma alta montanha, a observar a vasta extensão da planície em derredor. Então, ele está ali no ponto privilegiado, olhando lá para baixo, e diz o texto de Kardec: nessa situação, o espaço de uma légua, pouca coisa será para ele. Então, ele consegue alcançar com facilidade 6.660 metros. Ele está no alto da montanha, que poderá ser facilmente apanhada de um golpe de vista, todos os acidentes do terreno, de um extremo ao outro da estrada que esteja diante dos olhos. Está aí a imagem da estrada, ele consegue ver, então, toda a extensão da estrada do ponto onde está colocado. Vamos lá, meus irmãos. Aí Kardec prossegue, aprofundando, dizendo assim: o viajor que pela primeira vez percorra essa estrada, sabe que caminhando chegará ao fim dela. Constitui isso uma simples previsão de consequência que terá a sua marcha. É aquela fala, né, de que a gente, se nós começarmos a andar aqui, em qualquer direção, chegaremos a algum lugar. Tomara que a gente escolha bem em que direção ir. Mas se começarmos a andar, chegamos a algum lugar. Aí está a imagem do viajor, lá embaixo, na estrada, com uma visão limitada. Aí Kardec vai aprofundando cada vez mais a ideia. Ele começa a dizer assim, deixa eu tirar aqui da frente um pouquinho, pronto. Ele começa a dizer assim: entretanto, os acidentes do terreno, as subidas e descidas, os cursos d'água que terá de transpor, os bosques que há de atravessar, os precipícios que poderá cair, as casas hospitaleiras onde ele será possível repousar, os ladrões que o espreitam para roubá-lo, tudo isso independe da sua pessoa. Para ele, o desconhecido, o futuro, porque a sua vista não vai além da pequena área que o cerca. Até aqui, deduções lógicas. E Kardec vai ainda aprofundando. Quanto à duração, média pelo tempo que gastem perlustrar o caminho. Então, se ele sabe que ele começou a caminhar de manhã, no nascer do sol, e terminou no pôr do sol, ele tem uma ideia de quantidade de milhas que ele caminhou. Tirar os pontos de referência e a duração desaparecerá. Meus irmãos, é preciso que a gente tenha ponto de referência para saber para onde estamos indo. Deixa eu dar um exemplo do pessoal mineiro, amigos que vêm para a praia, né? Que se hospedam muitas vezes com a gente. Então, eles querem ir para a praia e, de repente, querem caminhar. E aí a gente fala: ó, você vai caminhar para aquele lado de lá, quando você voltar, a gente está aqui nessa barraca amarela. Mas só que tem 200 barracas amarelas, né? Aí você fala: ó, a gente está em frente àquele prédio ali, ó. Aí, quando ele vai caminhar, na volta ele vem, ele olha o prédio, é referência, e procura-nos na barraca amarela e nos encontra. Então, observe, meus irmãos, todos nós precisamos ter referências. Na questão moral, a gente tem vários personagens da história, dentre eles Chico Xavier, Francisco de Assis, Allan Kardec e tantos outros que são contemporâneos, que podem, de alguma maneira, nos servir de referência. Mas a verdade é que a nossa grande referência é Jesus de Nazaré, oferecido pelo Espiritismo como modelo e guia na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Voltando para o texto, Kardec conclui o raciocínio. Para o homem que está em cima da montanha e que acompanha com o olhar, tudo aquilo está presente. Observe. Suponhamos, então, que esse homem desce do seu ponto de observação e, indo ao encontro do viajante, lhe diz: em tal momento encontrarás tal coisa. Serás atacado e socorrido. Estará predizendo o futuro. Mas o futuro para o viajante, não para ele, autor da previsão, pois que para ele esse presente é futuro. Mas é interessante aqui lembrar, então, que nós podemos prever o futuro, nós podemos compreender tempo, quando valorizamos o tempo, e entender que o futuro é fruto do presente. Então, observe que tudo se resume, independente do conceito mais científico do que é o tempo, mas o tempo precisa ser entendido como algo valoroso, que pode e que altera o meu futuro. Só fazendo um link com essa questão do alto da montanha, desse homem que está observando, enxerga o que nós aqui embaixo não vemos, me lembrei de Allan Kardec, também agora do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 4, e esse capítulo 4, item 4 do capítulo 6, Allan Kardec imprime um raciocínio onde ele consegue nos convencer de maneira
definitiva, ser o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, que eles podem ler depois, mas eu trouxe uma parte dele que diz assim: o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores da destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Então, se estamos encarnados na Terra, é porque, por dedução lógica, somos ainda seres espirituais que precisam passar por provas e expiações, que encarnam no mundo de provas e expiações, naturalmente. Só que ele prossegue. O Espiritismo mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura, como meio de depuração que garante a felicidade em existências futuras. Então, ele vai dizer que a dor, fruto das expiações e provas, são benéficas para a construção de virtudes do espírito mortal. Segue Kardec. O homem compreende, então, que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. Então, a gente acorda cedo, toma o ônibus, muitas vezes apertado, distante, mas fazemos isso porque sabemos que no final do mês seremos recompensados com um salário esse que vai manter a nossa sobrevivência. Então, dedução lógica. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa a alma, convidando-nos a olhar a vida material com os olhos do Espírito. Só que ele conclui assim: dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. A visão espiritual, a visão do alto, muitas vezes nós não temos, mas que o nosso anjo de guarda tem, que espíritos mais evoluídos nos ajudam, tem, e que muitas vezes nós, nossa rebeldia, não queremos acatar. Quantas vezes, meus irmãos, a intuição nos fala mais alto para não agir assim, para pensar melhor, e nós, o nosso ímpeto de velho homem, não queremos ouvir aquele que está no alto da montanha e tem uma visão completa do nosso processo e do nosso planejamento encarnatório. Bom, feita essa introdução, a partir de futuro, a gente começa a perceber que o uso do tempo pode determinar possibilidades. Essas possibilidades, elas começam a ser aproveitadas quando eu entendo o valor do agora, o valor do momento que passa. Meus irmãos, nós podemos mudar nossa história, nós podemos fazer diferente, nós podemos fazer novas escolhas, baseadas em quê? Uma lógica, vou apresentá-la aqui agora. Observe, então, que essas possibilidades, elas acontecem oferecendo-nos oportunidade. E eu vou definir oportunidade, fui no dicionário, vou trazer o conceito, ele aparece de duas maneiras, em dois níveis. Primeiro, dizendo que oportunidade é uma circunstância favorável para que alguma coisa aconteça. Então, vou dar um exemplo. Suponhamos que eu queira comprar uma motocicleta e, de maneira sábia, eu estou me capitalizando, estou guardando dinheiro, investindo dinheiro, para quando tiver o volume total, eu comprar a motocicleta, ter poder de barganha, conseguir preços melhores. Então, estou juntando dinheiro. Já sei qual é a motocicleta, já decidi até a cor. Estou em casa no domingo à tarde, vendo televisão, e aparece uma propaganda da concessionária da motocicleta. O dinheiro que eu tenho não dá para comprá-la ainda, falta uma parte, mas naquele domingo tem uma promoção especial, que a motocicleta que eu quero comprar está no valor do dinheiro que eu tenho. Tem duas opções: levantar do sofá, ir lá, concretizar o negócio e realizar um sonho, ou pensar assim: não, amanhã eu vou, isso é conversa da propaganda, eu vou amanhã, chega lá, o preço não é mais o preço com desconto. Então, observe, queridos, oportunidades podem ser aproveitadas ou não, mas elas sempre existirão. Claro que é sabedoria, maturidade, quando eu começo a descobrir oportunidades, enxergar oportunidades onde muitas vezes a gente não gostaria de vivenciar aquela situação. Um segundo nível também de conceito vai dizer que circunstância, que oportunidade, é uma situação que convém ou é apropriada para determinada ação. Vamos supor, então, que no final do ano eu tenha sido convidado para ir na casa de um amigo de um amigo. O meu amigo me chamou para passar o Réveillon na casa do amigo dele.
E não sabia, esse amigo dele tem uma empresa de informática. Eu trabalho na informática, estou desempregado. Então, cheguei na casa do amigo do meu amigo, pois descobri, pergunto ao meu amigo se seria inconveniente, no momento adequado, eu perguntar, olha, eu trabalho nessa área, que sou tem empresa, eu poderia lhe enviar um currículo depois, sem atrapalhar a festa, né? Isso é aproveitar a oportunidade, a situação que foi criada. Então, observe que a circunstância e a situação podem ser aproveitadas ou não, se elas me gerarem uma ação. Então, observe, querido, oportunidade, sempre nós as teremos, mas aproveitá-las é uma questão pessoal, que vai ter que, obrigatoriamente, nos conduzir a atitudes e escolhas. Então, eu posso escolher conversar com aquele empresário, eu posso escolher comprar motocicleta ou não, mas as oportunidades estavam ali, percebidas ou não, elas são realidades. No entanto, para se concretizarem em algo material, em algo palpável, necessário se faz que haja ação. Então, eu trouxe 3 frases. Todos me seguem, meus irmãos? O pessoal no salão aí está me acompanhando? Vamos lá. Trouxe 3 frases para a gente poder ir dimensionando a necessidade de começar a nos treinarmos para enxergar oportunidades, que elas podem estar em algo que eu não queria ter vivenciado, mas que pode ser benéfico para mim, espírito imortal. Então, a primeira frase é do Benjamin Franklin, um americano famoso do século XVII, um homem que tinha múltiplas funções. Ele era editor de um jornal, escrevia artigos também para o jornal, ele era político, ele era filósofo, ele foi inventor, foi um dos homens que colaboraram com o invento do para-raios. Mas, no seu lado filosófico, uma frase muito marcante de Franklin, ele diz assim: a maior loucura que o homem pode cometer é a de continuar fazendo as coisas que ele sempre fez e esperar resultados diferentes. É o conceito de insanidade. Meus irmãos, se eu olhar para os meus resultados, não estou satisfeito com os resultados, se eu não fizer nada diferente, se eu não investir capital espiritual e emocional, se eu não mudar de atitude, se eu repetir aquilo que eu estou fazendo, inevitavelmente, é quase certo, os resultados serão os mesmos. Então, se eu honestamente observo o meu contexto e os resultados não estão satisfatórios, eu preciso, inevitavelmente, mudar de atitude. Isso é aproveitar a oportunidade. Isso é enxergar a oportunidade. Acompanhe comigo. O segundo texto já citado aqui é atribuído a Chico Xavier. Uma frase, talvez, a mais conhecida de todos do venerando. Ele dizia assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora ou recomeçar agora e fazer um novo fim. Meus irmãos, nós sabemos intelectualmente que não podemos voltar atrás e fazer um novo começo. Intelectualmente sabemos. Emocionalmente, talvez não. Algumas vezes, somos tão invigilantes com a gente mesmo, somos tão covardes, que a gente começa a se torturar no momento presente, pensando nas coisas que fizemos no passado, delitos que cometemos, enganos que adentramos, e imaginamos assim: se eu pudesse voltar no passado, não teria feito isso ou aquilo outro. Será que não? Meus irmãos, se a gente voltasse para o passado, a gente voltaria com a cabeça do passado. Não que temos hoje. É claro que com a cabeça de hoje a gente não faria, mas a gente ia voltar com o nosso nível de moralidade, de espiritualidade, de raciocínio naquela época. Inevitavelmente faríamos a mesma coisa. Dito isso, é preciso fazer as pazes com o passado. Perdoar, se perdoar, trabalhar o auto-perdão, entender que muitas vezes nós fizemos foi fruto da ignorância ou de uma índole ainda deficitária. Mas ninguém pode voltar atrás. Então, eu não posso voltar atrás, porque se eu ficar pensando nisso, eu me sinto culpado e a culpa é paralisante. Mas Chico Xavier completa quando diz assim: mas qualquer um, eu, os companheiros presentes aqui na live, os que estão no salão, os que vão assistir depois no canal do YouTube, aqueles desencarnados que vieram serem tratados aqui nas casas, ou irmãs, qualquer um pode começar, e agora,
e fazer um novo fim. Então, meus irmãos, observe que agora é determinante para que eu possa fazer um novo fim. E o terceiro e último é de Orson Swett Marden. Ele é um filósofo mais da atualidade, e ele escreveu assim: quando na vida uma porta se fecha para nós, há sempre outra que se nos abre. Em geral, porém, olhamos com tanto pesar e ressentimento para a porta fechada que não nos apercebemos da outra que se abriu. Então, sempre que uma porta se fechar para você, uma outra se abrirá. Isso é automático, é inevitável. Caminhos nos são oferecidos o tempo todo. Só que vejo que Orson Swett Marden está dizendo: a minha dor, meu ressentimento, meu pesar fica focado na porta fechada. Quem fechou para mim? Quem me sabotou? Por que aconteceu isso? Ao invés de perguntar por quê e enxergar uma nova porta que se abriu. Porque uma nova porta será uma nova oportunidade. Me lembrei de uma história que está na internet, vou contá-la rapidamente. Já devo ter contado aí em Santa Teresa também, devo ter contado lá no Demagre Joy, devo ter contado também lá em Aracruz. Mas certo empresário, um companheiro de Minas Gerais, um cidadão mineiro, pai de 2 filhos, casado com uma esposa que não trabalhava fora, morava na região da Grande BH, me parece que é Betinho, Contagem, isso é fato real. Esse homem ficou desempregado, perdeu o emprego. Perdeu o emprego e ficou sem saber o que fazer, teve dificuldades, e um dia ele foi lembrado, ou se lembrou, de uma receita de pão de queijo, que uma das suas avós havia lhe dado. Uma receita de pão de queijo. E ele pensou assim: vou fazer um tabuleiro de pão de queijo, vou vender aqui para os vizinhos. Foi o que ele fez. E a receita muito detalhada, ele fez a receita do pão de queijo, bateu palma nos vizinhos. Inicialmente, os vizinhos compraram para ajudá-lo. Sabia da situação dele, né? Só que tinha um detalhe: o pão de queijo era uma delícia. E assim que comeram, perguntaram: você vai fazer mais amanhã? Vai ter mais amanhã? Ele: vou fazer mais sim. E começou a fazer todo dia um tabuleiro de pão de queijo. Passado algumas semanas, ele começou a fazer 2 tabuleiros, um de tarde e um de noite. Um de tarde e de manhã. Passado algum tempo, ele já tinha comprado um forno maior, tinha feito um telheiro, uma meia água no fundo do quintal, e já fazia 4 tabuleiros por dia. 6 meses depois, ele já tinha um ajudante. 18 meses depois, 18 anos depois, esse homem é dono da maior franquia de pão de queijo do mundo. Algo que começou com desemprego, que ninguém quer, que ninguém pede a Deus para ficar desempregado. Mas ele viu a porta que se abriu, meus irmãos, tem certeza absoluta. Para de olhar a porta fechada e procura entender qual é a oportunidade que essa situação está me produzindo para o espírito imortal evoluir e se melhorar. Dito isso, então a gente começa a perceber que a oportunidade nos leva a um novo futuro. Mas também o novo futuro pode ser fruto de aproveitar a oportunidade. Então é assim, quer ver? Os companheiros mais experientes aí, como eu, de idade, vai lembrar do biscoito Tostines, que tinha uma propaganda que dizia assim: eu não sei se o biscoito Tostines vende mais porque está sempre fresquinho, ou está sempre fresquinho porque vende mais. É o efeito Tostines. Então, à medida que eu aproveito a oportunidade, eu faço um novo futuro. Mas, à medida que eu faço um novo futuro, eu consigo enxergar melhor a oportunidade e vira um ciclo virtuoso. Então, por isso que se fala, né, que quem tem dinheiro, quem faz dinheiro, que dinheiro faz dinheiro, porque é isso mesmo. Dinheiro faz dinheiro, porque a pessoa que consegue aprender a ganhar dinheiro, ele sabe e vai multiplicando e vai aumentando seus patrimônios. Mas um detalhe importante, meus irmãos: oportunidade está linkado à capacidade. Nós podemos aprender a usar melhor o nosso tempo. O Sônia, você abriu o áudio sem querer, tá? Depois você fecha para a gente. A capacidade, eu posso desenvolver capacidade para aprender a aproveitar a oportunidade. Como é que é isso? Fazendo planejamento e me preparando. Planejamento e preparação para aprender a aproveitar a oportunidade. Vai ser fácil? Não. Mas é possível? Sim. De alguma maneira, por exemplo, a gente tem visto aí nas mídias e na televisão que daqui a 6 anos, só 6 anos,
o mercado de TI, tecnologia da informação, vai ter carência de trabalhadores, porque ele está crescendo, se expande muito. Hoje não se faz nada sem internet, sem tecnologia. Então, se a pessoa está desempregada, ele tem tempo de fazer uma faculdade, até uma faculdade, ou um curso técnico, uma especialização. Então, quando ele faz isso, ele enxergou, ele se preparou e a oportunidade lhe bate a porta e ele aproveita. Então, observe que no futuro ele é uma construção que precisa de um recomeço. E aqui, mano, eu queria me firmar é aqui, na questão do recomeço. Porque, às vezes, a gente está meio desanimado. Já tentamos tantas vezes, não conseguimos. Às vezes, a gente perde a fé, não só na gente, mas até em Deus, no futuro. Mas eu queria te convidar a tentar de novo, recomeçar de novo. Me lembrei agora aqui de Thomas Alva Edison, inventor da lâmpada elétrica. Os companheiros vão se lembrar, né? Quantas vezes foi que Thomas Alva Edison tentou inventar a lâmpada? Foram 1.060 tentativas. 1.060! Se tem alguém que deveria ganhar o prêmio de persistente do século, é o Thomas Alva Edison. 1.060! Tinha dia, companheiros, que a lâmpada explodia. Ele chegava em casa machucado mesmo, queimado. E aí os amigos, muito carinhosos, diziam, Ed, pelo amor de Deus, para com isso. Não vai funcionar nunca. Um dia você vai morrer. E ele dizia assim, hoje eu aprendi uma nova maneira de como não fazer a lâmpada. E um dia ele linkou o filamento com o vácuo e pronto, acendeu. E está aqui a gente, agora, 15 para, meu Deus, 17 para as 8, e enxergando uns aos outros graças à persistência daquele homem. Então, meus irmãos, não desista porque os resultados de ontem não foram bons. É preciso começar de novo, recomeçar outra vez. E nós temos garantias de êxito nesse novo recomeço. Sabe por quê? Veja lá o capítulo 12, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec está trabalhando ali os inimigos desencarnados. Eu fiz só um recorte. Olha a fala do codificador. A maldade não é um estado permanente dos homens. Ela decorre de uma imperfeição temporária e, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Então, a nossa determinação, do determinismo espírita, um dia nós seremos perfeitos. Como isso é consolador, meus irmãos? Porque o mal que está em mim agora, que eu tenho lutado com ele, por exemplo, a maledicência, a inveja, a vergonha, a sexualidade desequilibrada, um vício que seja, um dia nós o venceremos. É claro que, para que ele seja vencido, é preciso manutenção das ações no combate e nas ações para fazer a autocorrigenda. Então, nós somos determinados para ser perfeitos. Então, posso eu começar agora, sabendo que eu posso falhar mais uma vez, mas recomeçando mais uma vez, eu estarei mais perto de alcançar o objetivo. Há uma garantia. A garantia é essa que a gente vai lembrar dela quando Paulo de Tarso escreveu o Cântico da Vitória. O Cântico da Vitória lá em Romanos 8, que todos nós já declaramos algumas vezes. Paulo dizia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que nem é seu próprio filho poupou, antes o entregou por cada um de nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem vai nos separar do amor de Deus? Será a tribulação, o perigo, a espada, a nudez? E no versículo 37, não 57, Paulo diz, mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Veja, meus irmãos, Paulo nos adjetiva como sendo mais que vencedores. Sim, porque não é uma vitória sobre o outro. Quando vencemos alguém, numa partida de damas, por exemplo, nós somos vencedores. Mas quando a luta é pessoal, nós somos mais que vencedores. Quando vencemos a nós mesmos, meus irmãos, a luta é com a gente, a ser travada e dentro da gente, para que o homem velho seja vencido pelo novo homem que ama, que perdoa, que tolera, que compreende, que se esforça. Pois bem, queridos, mas a conclusão da fala de Kardec, por meio da fala de Paulo de Tarso, por meio daquele que nos amou. Então, observe que há uma condição para que eu possa vencer. A garantia é tentar
está usando Jesus e os seus ensinamentos como meio de progresso. Meus irmãos, não dá para fazer sem ele. Você lembra do João 15, parábola da videira? Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o grande lavrador. Está falando com discípulos. Vós sois meus ramos. Não pode um ramo dar frutos se não estiver ligado à videira. E conclui assim: porque sem mim nada podeis fazer. Tem sido séculos e séculos, reencarnações e reencarnações, tentando, em nome do orgulho e da vaidade, fazer sem Jesus e não temos logrado sucesso. Talvez seja a hora de começar a jogar a toalha, nos rendermos e entender que sem colocar o evangelho em prática, sem tentar compreender esse evangelho, e agora o desafio se tornou maior, porque a compreensão dele pelo Espiritismo é mais intensa. Mas sem essa aplicação, nós não conseguiremos vencer o velho homem que ainda somos. Há uma questão do Livro dos Espíritos que eu confesso para os companheiros que eu fico imaginando de maneira, num tom de brincadeira, Kardec não podia ter feito essa pergunta. Ele não deveria ter feito isso com a gente. Mas a pergunta é assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Meus irmãos, ele está dizendo, poderia sempre. É claro que aqui, eu me lembrei da questão 115 do Livro dos Espíritos, né? A questão que reafirma a fatalidade da perfeição moral. Um dia, nós que fomos criados simples e ignorantes, seremos perfeitos e atingiremos a performance de um Cristo. Só que a pergunta é, poderia sempre, e pelos seus próprios esforços, sempre? Meus irmãos, a resposta é dura, dizendo assim, sim, olha só, eu posso fazer esforços sem ajuda de ninguém para vencer sempre. Olha só, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Eu não sei falar francês, mas eu tenho o Livro dos Espíritos em francês, e eu fui procurar se tinha esse muito mesmo, sabe? Fiquei curioso no começo da minha militância espírita. Está lá, muito. Esforços muito significantes. E diz assim, o que lhe falta é a vontade. Olha como é que remata. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforço. É preciso ter vontade. Nós só viemos aqui, muitos estão vendo no telefone celular, com alguma dificuldade de internet, por quê? Tivemos vontade. Leon Denis, no livro Problema do Ser, Destino da Dor, na parte terceira, ele vai dizer, falando das potências da alma, que a vontade é a maior de todas as potências. Pois bem, queridos, então observe comigo. Então eu preciso recomeçar. Recomeçar com fé, independente do que aconteceu ontem. Jeremias, o profeta de Jeová, no ano 450, ele viu o povo ser atacado por Nabucodonosor e ter suas terras dominadas, e o povo escravizado. Além de escravizar o povo, Nabucodonosor mandou derrubar o templo de Salomão. Pela primeira vez, derrubou o templo. E naqueles dias, eles acreditavam que para adorar a Deus tinha que ter o templo, o sacerdote, tinha que ter o altar. Agora não tinha mais, só tinha o sacerdote. E daí o nome do livro, né? Jeremias passou a madrugada se lamentando em prantos. Até que o dia começou a amanhecer, ele viu aquele sol imenso se despontando no horizonte e disse assim, escreveu assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Meus irmãos, minhas irmãs, independente do que nos aconteceu hoje, ou que vem nos acontecendo nos últimos tempos, hoje a misericórdia de Deus foi renovada. O que acontece é que eu não admito para mim, eu não pego para mim misericórdia, mas ela se renovou todos os dias, dizendo para mim que eu posso começar de novo. No livro Palavra de Vida Eterna, na lição número 1, Emmanuel vai dizer que recomeçar é bênção da lei de Deus. Nós podemos recomeçar. O discurso principal do Cristo, o mais importante de todos, é pautado no começo, quando ele diz assim, Mateus 4,17, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento é voltar atrás, começar de novo, fazer diferente, se flexibilizar. Por que fazemos isso? Porque é apresentada a realidade espiritual. Então, meus irmãos, observe comigo, é preciso recomeçar. Então, quando eu boto na tela ano novo, oportunidade de recomeço, eu podia mudar ele para esse agora novo. Eu posso começar a mudar exatamente agora. Eu poderia botar lá, agora novo,
nova oportunidade de recomeço. Mas se eu quisesse trocar o substantivo pelo verbo, eu ia botar agora novo, nova oportunidade de recomeçar. Ou então, para ficar mais profundo ainda, agora novo, uma outra oportunidade de começar, e eu preciso enxergar essa oportunidade. Meus irmãos, abrir a guarda, desmontar as armadilhas que eu mesmo criei, de autojustificativas, aonde eu defino para mim o fracasso. Quantas vezes ouvimos pessoas que dizem assim, tudo que eu faço dá errado, tudo que eu faço não termina. Já ouvi pessoas que dizem isso, e eles acabam, de alguma maneira, plasmando dificuldades que poderiam não ter vivenciado. Coralina tem uma frase, está aí a imagem de alguém fazendo uma costura, né? Na verdade, fazendo uma casa de botão, e ela diz assim na frase, às vezes o coração rasgado pela dor vira retalho. Recomenda-se, nesses casos, costurá-lo com uma linha chamada recomeçar. E conclui, é o suficiente. Meus irmãos, não importa o que nos aconteceu até aqui, qual foi o nível de dificuldade, de decepções, tudo pode ser reconstruído, mas é preciso um recomeço, um novo recomeço, um insistente recomeço, um recomeço pautado no otimismo santo, naquele que define que eu sou mais do que vencedor. É preciso desistir de não recomeçar. A gente tem algo que eu costumo chamar de síndrome de pontos de ônibus. Não sei se eu já falei dessa síndrome em alguma das 3 casas que está aqui com a gente essa noite, mas é assim. Vamos supor que você está em... Vou dar um exemplo de Santa Teresa. Está em Santa Teresa, você está no centro e você quer chegar a algum lugar, quer ir no Banco do Brasil. Aí você vai caminhando, vai dar ali uns 10 minutos. Você dá preguiça. Aí você quer esperar um ônibus, vai passar lá. Aí você fica esperando um ônibus no ponto, dá 10 minutos, não passou o ônibus, você pensa assim, meu Deus, se eu fosse a pé, já tinha chegado. Mas agora eu vou esperar mais 5. Aí você espera 15, 20, até você dar conta que o ônibus não passa mais ali. Então, você não deixa de fazer, porque o fracasso do ontem te alimenta o desestímulo e o desânimo. Meus irmãos, é preciso, então, agora definir. Ah, não passa aqui o ônibus? Então, agora eu vou a pé. Não desista pelo prejuízo do ontem. Não é bolsa de valores, onde você deixou de ganhar. Não é você não teve perdas, mas deixou de ganhar, algumas vezes deixar de ganhar desanima novos investimentos. É preciso recomeçar. Davi, salmista, tem uma frase no Salmos 30, versículo 5, onde ele vive um momento difícil da sua história, mas ele traz uma frase extremamente impactante. Dizia assim, o rei dos judeus, pode a tristeza durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meus irmãos, a alegria da possibilidade de abraçarmos com certeza as possibilidades que temos o tempo todo a serem despertadas e encontradas para mudar o rumo da nossa história. Então, a tristeza vem durando uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Mas essa alegria não vem só porque o dia amanheceu, mas porque eu alimentei a minha esperança de usar melhor esse dia. Quantas vezes, meus irmãos, o discurso é assim, acordo, visto o pessimismo e digo para minha esposa, esse dia vai ser terrível. E no final da tarde, quando eu volto para casa, o que eu tenho a dizer é, viu, eu não falei que ia ser? Eu projetei para mim um dia difícil. Comece a projetar um dia de luz. Comece a projetar para você possibilidades, mesmo que um dia seja difícil. Mas por detrás de fatos difíceis, sempre estão bênçãos ocultas. Eu preciso enxergá-las. E isso, meus irmãos, vem com a maturidade, e a maturidade independe de idade. É mais comum a idade trazer maturidade, mas você pode ser mais jovem, mais moço, e entender de que reclamar, lamuriar e projetar dificuldades não irá resolver a sua história. Pois bem, queridos, vou terminar com 2 histórias de Jesus. Eu tenho ainda mais 6 minutos. 2 histórias de Jesus. A primeira delas está lá em Lucas, a pesca maravilhosa, Lucas 5. Era o começo do ministério de Jesus.
logo no início. A segunda, eu vou contar também, é quando ele reaparece materializado, lá em João 21, de 1 a 14, aquela pesca, também um tipo de pesca maravilhosa, né? Na primeira, narra-nos os historiadores que Jesus estaria pregando, o começo do ministério, começou a pregar o evangelho na praia de Cafarnaum. E era hábito do povo hebreu, do povo judeu, ouvir discursos. Era algo que eles trouxeram do conhecimento grego, ouvir discursos. E o que acontecia? Ele começou a falar, só que o que ele falava era diferente dos outros. Tinha lógica, fazia sentido, valorizava os desvalorizados. E alguns pararam para ouvir. E nisso que pararam para ouvir, outros vieram a ouvir também. E a multidão começou a crescer. E à medida que ela crescia, se aproximava de Jesus. E ele era obrigado a dar um passo atrás. E a multidão crescia. E ele dava um passo atrás. Até que ele chegou na beira da praia. Tinha um barco parado lá. Era o barco de Simão Pedro. Ele adentra no barco. Simão afasta o barco um pouquinho da margem. Pronto, a multidão ficou na praia. Ele faz o discurso, conclui, despede. E quando terminou, ele diz para Pedro: Pedro, como é que foi a pescaria? Chamou de Pedro, não. Como é que foi a pescaria? Esse Pedro foi por minha conta. Aí Pedro falou para ele: olha, foi difícil, não pescamos nada. Se pescava de madrugada. Então ele diz para Pedro: então, quando acabou de falar, diz a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Não se sabe por que Pedro foi pescar. Entrou no mar de dia, de manhã, e jogou a rede. Meus irmãos, pescaram um cardume inteiro. A rede queria romper. Chamaram um barco que estava na margem. Esse barco ganhou de graça aí meio cardume, que lançou rede sobre rede, recolheram aquela porção de peixe. Foi quando Pedro disse: Senhor, eu não sou digno que entreis no meu barco, sou homem puro. E aí ele vai ouvir aquela frase, né? A partir de hoje serás pescador de homens. Meus irmãos, não importa como foi a pescaria até ontem, está aí, lançai a rede. É preciso não desistir de lançarmos a rede. Ô, Paulo, seu áudio está aberto, o cachorro está latindo aí. Fecha o áudio para a gente aí, meu amigo. Bom, lançai a rede. O segundo texto, que é paralelo a esse, é a história da segunda pesca maravilhosa. O Cristo já tinha sido preso, já tinha sido morto, mas ele começou a reaparecer materializado, né? Começou no domingo de Páscoa e depois 40 dias reaparecendo. Nesse episódio, os discípulos tinham ido pescar, de madrugada, é claro. Estavam no mar e o Cristo reaparece para aqueles homens. A pescaria não tinha dado nada e ele perguntou. Então ele disse: como é que foi a pescaria? Ele disse: não deu nada. Lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram a rede. E, meus irmãos, foram 153 peixes grandes. Eu não sei se aqui com a gente tem pescadores. Imagina numa tarrafada só veio peixe grande. 153. O Cristo pegou um peixe desse, levou para a praia, fez uma fogueira. Imagina a cena, de madrugada, friozinho, fez uma fogueira, assou o peixe. Tem certeza que é receita de Maria de Nazaré, a mamãe que ensinou a fazer o peixe. Assou o peixe. João falou que tinha pães. E ele sentou e comeram juntos. Num simbolismo, meus irmãos, de intimidade com Jesus, de proximidade. O que o Cristo quer da gente, nesse ano que está começando, é a coragem de estarmos mais próximos, de ter e exercer intimidade, dizer: Senhor, eu estou com raiva, eu não gosto de fulano, eu não queria ser assim, eu queria vencer isso em mim. Me ajuda, é essa oração que funciona, meus irmãos. É a oração que é atendida, aquela que o Espírito vê monódico, no capítulo 22, 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 22, teria dito assim: olha que pergunta, o que tendes pedido a Deus? Você tem pedido, lembrado de pedir melhoria moral? Pedi melhoria moral e vereis que torrente de bênçãos se derramará sobre vós. Quando eu peço melhoria moral, os amigos espirituais sabem que é o que eu mais preciso. Vão imediatamente me ajudar de alguma maneira. Eu vou encontrar uma live, eu vou comprar um livro, um amigo vai me ligar, porque o que os espíritos querem da gente é que nós nos aproximemos com sinceridade e honestidade de Jesus. Para terminar, meus irmãos, uma frase de um autor desconhecido. Ele dizia assim: talvez seja esse o ponto mais alto da palestra, meus irmãos. Diz a frase:
ouça com energia e abra seu coração e mente. Não importa aonde você parou, ou em que momento da vida você se cansou. Não importa. O que importa é que sempre é possível recomeçar. Ontem a gente viu a queima de fogos, né? Alguns ouviram, enfim. Mas se eu não me esforçar, se eu não acreditar, se eu não alimentar fé em mim, em Deus, na instituição espírita, nas pessoas, na vida, no mundo, no bem, eu não vou conseguir ter um feliz 2023. Por mais que eu deseje, para mim e para os outros. Esse desejo precisa estar condicionado, acima de tudo, à minha capacidade construída, adquirida, de entender que eu posso me tornar senhor do meu tempo e usá-lo de maneira intensa e positiva na construção de um futuro melhor. Estamos aqui, meus irmãos, para construir o 2023, com fé no que o Cristo sempre nos pregou, nos convidando a exercer, acima de tudo, o trabalho no bem, na caridade e no amor. Agradeço os companheiros pelo convite, né? Estarmos juntos aqui nesse evento coletivo, né? E desejar a todos muita paz, muita luz, devolver a palavra ao nosso irmão Hildair para dar seguimento à palestra.